humano de ter uma sexualidade. Além dela ser parte da nossa personalidade, o sexo, a sexualidade é uma energia. Uma energia que é uma energia de vida, que faz com que a gente queira contato, que faz com que a gente queira intimidade, que faz com que a gente vá em busca do amor. E ela faz parte do que a gente sente, de como a gente pensa, de como a gente sente, e ela faz parte da nossa saúde física e mental. Não dá para desligar a sexualidade como parte da nossa vida, nem como prazer e geração de vida, porque é a partir do sexo que a gente tem as crianças, que a gente constitui famílias. E sentir essa energia fluindo como uma coisa natural faz com que a gente se sinta muito bem. Faz parte da nossa saúde mesmo, física e mental. Ao mesmo tempo, né, nunca se falou tanto de sexo. Se fala em internet, filme, músicas, cultura em geral. Se fala tanto de sexo, né, em qualquer post que você assiste, em qualquer banca de jornal que você veja revista, que é uma coisa mais antiga, mas se passa na frente, tem as revistas. Quando você acessa qualquer coisa, a sexualidade está lá vendendo, né, é uma coisa que virou uma coisa comercial. Ao mesmo tempo que se fala tanto, a intimidade com esse assunto e a informação, a falta de informação, na verdade, persiste. Continua um assunto tabu, continua uma dificuldade. E se a gente vê, pessoas, pais, se a gente vê esse assunto como vergonhoso, como tabu, como feio, como sujo, é assim que a gente vai passar a visão da sexualidade para os nossos filhos. Só que os nossos filhos, eles têm que ter informação correta e de uma forma saudável para ele construir a visão dele sobre sexualidade, porque ele vai ter essa construção conforme ele for se desenvolvendo. A gente tem que lidar, enquanto família, com esse significado real do sexo, sem deturpação, né, e sem passar para a criança que é uma coisa errada, que é uma coisa feia, mas como uma coisa que faz parte da vida, que tem momento certo para se realizar. A gente é responsável por essa visão de mundo que a criança vai ter, não só do assunto sexo, tá? Que esse é o nosso assunto de hoje. Então, somos nós que temos que responder aos anseios, às curiosidades naturais da nossa criança, corrigindo e esclarecendo essas ideias a respeito do sexo, ok? Porque crianças, né, quando as crianças fazem as perguntas aparecem em várias fases da vida, dos 3 anos, deixa eu só voltar aqui só um pouquinho para eu receber a próxima pessoa. A gente consegue fazer, quando as crianças acabam perguntando para a gente, como essas perguntas elas aparecem, dos 3 aninhos para cima, elas já começam a aparecer, essa curiosidade natural, ela aparece. Só que a criança, ela não tem maldade nem malícia nas perguntas que ela faz pra gente. É uma curiosidade natural que a criança tem, e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, essa curiosidade, ela vai tendo nuances diferentes. Então, a mesma pergunta que ela fez aos 3, ela vai fazer aos 4, vai fazer aos 7, aos 12, só que como ela está mais madura, psicofisiologicamente, né, o amadurecimento cerebral e emocional, ela vai tendo condições de entender isso nas diversas fases do amadurecimento. E ela consegue, a mesma pergunta hoje ela entende de um jeito, quando ela tiver 7 ela entende do outro, quando ela tiver 12 ela entende do outro, até ela estar amadurecida para entender a realidade, ok? Então eu vou passar para vocês o básico do desenvolvimento psicossexual da criança, para vocês conseguirem entender o que é normal do desenvolvimento da criança e o que a gente pode esperar em cada fase. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu me baseei nas frases do Freud para fazer essa apresentação, mas eu coloquei outros aspectos de outros teóricos mais para fins didáticos, tá? Então, os nomes das fases são do Freud e o conteúdo são deles misturados, só para vocês, só para fins didáticos mesmo. Então, a fase oral vai de 0 a 1 ano, o prazer da criança é obtido pela boca. Então, pela amamentação, tá? Não necessariamente só amamentação no peito, tá bom? Mamadeiras também, copinho também, não indifere.
gera prazer, a criança tem o prazer na boca pela sucção, que é um reflexo que a criança nasce, e na nutrição, né? Então a criança está lá com desconforto, que é a fome, a criança vai, mama, e tem a nutrição, ela fica confortável, ela fica alimentada. Então isso dá muito prazer, mesmo porque tem o contato com a mãe, né? Ou com quem amamenta, com o cuidador, é o afeto que a criança sente ali naquele momento. Crianças dessa idade colocam tudo na boca, porque é a maneira que eles têm de conhecer o mundo, que também é um prazer. Então, a criança ainda não sabe que tem mão, mas fica com a mão na boca. Ela não sabe que a mão é dela, mas ela fica com a mão na boca, com o pé, com o brinquedinho. Se ela pegar um bicho no chão, ela vai pôr na boca. Ela conhece o mundo a partir da boca. Ao mesmo tempo, ela expressa os sentimentos dela através da boca, que são sentimentos mais primitivos, não tem muito desenvolvimento ainda, 0 a 1 aninho, quer dizer, com 8 meses a criança já sabe tudo o que está acontecendo, tá, gente? Então ela consegue expressar. Então, ela ainda não fala, mas ela grita, ela chora, e são as maneiras que ela tem de se expressar. Então, tudo isso pela boca. Ela balbucia, ela reclama, ela resmunga, tudo pela boca. Depois, a próxima fase, a fase anal, de 1 a 3 anos. Então, o prazer se concentra na região anal, mas eu vou reforçar para vocês. Não é um prazer erótico, não é um prazer sexual, é um prazer, ok? Então, é o início que a gente faz a educação higiênica, desfraude, higiene íntima, ensina a criança a usar o banheiro, a se limpar, é essa fase. E a produção do cocô, né, que é uma produção que a criança vê como uma coisa fantástica, uma criação dela, uma coisa dela mesmo, que é uma coisa que sai dela, tá, gente? Então, não é comum a criança mexer com o cocô, pôr na boca, experimentar. Não é comum a criança brincar com o cocô. Não é comum pôr a mão dentro da fralda para sentir o que está acontecendo. E não é comum também, não é incomum a criança pedir para guardar o cocô. Ficar com pena de jogar o cocô na bacia e dar descarga, porque a gente fala tchau pro cocô, né, gente, quando a gente está ensinando. Isso significa que é uma produção dela, tá? Não é um prazer erótico, é um conforto que ela tem, uma realização, porque todo mundo sabe, todo mundo sente que é uma delícia quando você vai no banheiro fazer cocô. Ah, que alívio. A criança sente a mesma coisa, tá? Só que como a criança não entende, ela tem um prazer, tá? E aí a gente psicanaliticamente falando, a gente entende algumas situações. Então, esse problema de retenção aqui, que está aqui na última frase, problema de retenção do cocô pode ser interpretado como uma ação de confronto aos pais. Isso é muito comum acontecer, dificuldades, né, tanto de xixi quanto de cocô, tá? Mas de cocô é mais por causa dessa fase mesmo, que a criança retém o cocô e ela só dá o cocô dela para quem ela quiser. Então, a gente cuida, a gente trata crianças quando as crianças têm algum tipo de dificuldade nessa fase. Então, isso é mais a título de curiosidade mesmo, e todas as fases, elas têm os seus desafios. A fase fálica, de 3 a 5 anos, que é o prazer se concentrando nos órgãos genitais, é a hora que a criança começa a descobrir que ela tem pipi, que ela tem pepeca, ou borboletinha, o nome que vocês derem. Ela começa a explorar, né, porque é uma área que dá muito prazer. Então, ela põe a mão, ela pode se masturbar, ela pode querer ver do amiguinho, ela vai perguntar, né? Que aí as perguntas ficam mais como eu posso dizer, mais evoluídas, né? Por que meninas têm pepeca, ou por que meninas não têm pipi? A gente vai ver lá nas perguntas mais comuns. Vai querer ver o do amigo, vai querer ver o da tia, vai querer ver, vai querer tomar banho junto, não tem problema, tá? Depois eu explico. Que é a curiosidade normal da criança. Só que como o prazer, né, a criança está descobrindo que mexer ali causa um prazer, a gente tem que estar muito atento nessa fase, que é uma das fases principais. Porque as atitudes da gente é que vai mostrar para a criança como é que ela vai lidar com aquilo. Se a gente pega a criança em algum momento lá íntimo e a gente dá um grito, a criança vai ter uma visão do que é aquilo. Ela vai reprimir um movimento que é do desenvolvimento, e isso vai acabar fazendo mal para esse desenvolvimento dela. Ela vai ter uma visão péssima sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito conta disso, nessa fase, tá? Eu coloquei aqui que surge o complexo de Édipo e de Electra, de Édipo nos meninos, de Electra nas meninas, que é o início do desenvolvimento sexual. É a base da sexualidade da criança, vai até os 7 anos. Mas começa o desenvolvimento nessa idade, tá bom? A fase da latência, de 5 a 11 anos.
Essa fase, ela tem uma coisa muito legal, porque a criança ela acaba reprimindo esse prazer que ela jogou em alguns órgãos, em alguns lugares do corpo, ela reprime isso, e aí ela tem um boom de desenvolvimento social, desenvolvimento de aprendizagem. Não é à toa que os estudos, né, o primeiro ano começa a 6, 7 anos. É por isso que as fases da escola, né, os anos de ensino, eles começam nessa fase. Porque é a fase que a criança está preparada psicofisiologicamente, emocionalmente. Então, o que ela faz? Ela busca o prazer em outras formas, não são formas sexuais, que isso vai voltar lá com 12 anos. Ela reprime essa sexualização e ela busca o prazer de outras formas. Então, quais são as formas? Atividades intelectuais, então, todas as aulas, né, extras, música, esportes, amizades, faz aula disso, faz aula daquilo, começa a ler livro. Ela vai buscar o prazer de outras formas. E nessa fase, que é o desenvolvimento social que a criança tem, ela começa a ter grupos, ela começa a se vincular com amigos, ela começa a fortalecer a identidade dela. Então, a identidade sexual. Então, meninas se juntam com meninas, meninos se juntam com meninos, até eles fazerem um grupo heterogêneo, porque agora eles começam o grupo homogêneo. Então, se juntar no clube do Bolinha, no clube da Luluzinha, até brincam junto, tá, gente? Mas eles se fortalecem como características femininas e masculinas quando eles estão em grupos homogêneos, que é meninos com meninos, meninas com meninas, que a gente chama lá do grupo do clube do Bolinha e clube da Luluzinha, tá? Nessa fase também, elas começam a estabelecer novos referenciais de identidade. Então, ela pode eleger um dos pais, ou os dois, tá? Mas ela pode acabar se aproximando de um ou de outro. Ela elege um dos pais como referencial de identidade. E heróis das ficções, ou do desenho, ou das cartinhas, ela começa a eleger. Por quê? É nessa hora que ela começa a se identificar com meninos ou com meninas. Então, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, eles são preponderantes para o desenvolvimento sexual das crianças, tá? Isso é um assunto que a gente vai dar uma outra aula sobre depois, que não tem muito a ver com as perguntas agora, mas tem a ver para a gente entender que período que a criança se encontra e por que as perguntas ficam mais constantes, tá? Então, uma pergunta de uma criança de 3 anos é diferente da pergunta da criança de 10, por quê? De 3, ela tem uma noção do que é envolvimento com crianças de outro sexo. Com 10, com 7, com 8, elas têm um referencial diferente do que é isso. Então, as perguntas com 8, 9, 10 já ficam mais cabeludas, já ficam mais complicadas, porque as crianças têm mais acesso a mais informação e estão mais maduras também, ok? Vamos ver. E tem a fase genital, que é a fase dos adolescentes e dos adultos, tá? Eu coloquei de 12 a 18 anos, mas é de 12 até a vida adulta. Então, nessa fase, a pessoa, que já não é mais criança, volta a sua energia sexual para os seus órgãos genitais. Aí elas procuram a satisfação mesmo a partir dos órgãos genitais. Mas não é só isso, né, gente? É adolescência, formação de identidade, e nessa fase o foco deles está em relações amorosas e aceitação de grupo. Esse é o foco. Então, as conversas com a gente, as perguntas ficam mais... não são somente sexuais, elas são relacionais. Os adolescentes, eles precisam da gente, eles precisam saber como se relacionar. E, mais uma vez, eu volto lá na primeira pergunta de todas. Como você se relaciona com o sexo? Tá? Então, eu estou usando o sexo agora como relacionamentos afetivos, porque o sexo, ele, às vezes, está desligado disso, mas, na maioria das vezes, ele não está desligado de relacionamentos interpessoais, tá? De relacionamentos afetivos. Então, eles estão nesse foco, e eles vão ter as dificuldades próprias da adolescência. Então, autoestima e construção, identificação com diversos grupos, porque os jovens, os adolescentes e os jovens, eles migram com muita facilidade de grupos. Então, eles ficam sempre na margem e eles têm facilidade de migrar. A gente, quando fica mais velho, a gente já tem grupos estabelecidos. Então, a gente já tem nosso grupo, já está confortável, já sabe lidar. Eles ainda não estabeleceram os grupos deles, então eles pulam, eles migram. Migram de grupo, migram de roupa, migram de gosto, até eles conseguirem
se encaixar no gosto deles, na autoestima, no desenvolvimento da identidade. Tem mudanças de comportamento bruscas, né? Então, a gente aprende a ser pai de criança, quer dizer, a gente aprende a ser pai quando a criança nasce, pai e mãe, e a gente aprende a ser pai de criança, depois a gente aprende de novo a ser pai de adolescente, que são estilos de paternidade diferentes, e a gente tem que mudar e fazer essa transição. Já tem consciência nessa fase da identidade sexual, mas ainda se questiona, porque ainda está buscando, principalmente nesse momento de cultura que se fala muito de gênero, mas se ensina pouco. Então, eles ainda têm muita confusão. Então, a gente vai abordar lá na hora das perguntas. E eles vão buscar mesmo as formas de satisfazer suas necessidades eróticas e interpessoais se relacionando. Hoje, o sexo está muito popularizado, mas muito pouco entendido. Então, a gente também tem essa função de modelar esse comportamento com os adolescentes e de explicar como que a gente entra na vida sexual. E isso, lá no nosso primeiro slide de naturalização do sexo, se a gente consegue naturalizar desde pequeno, a criança ou adolescente, ele vai vir perguntar para a gente, ele não vai buscar no Google, porque um dos problemas é esse, a gente não se comunicar. Então a gente vai ver lá no próximo slide, por que a gente tem que conversar com eles? Porque se a gente não conversa, eles vão buscar nos amigos, ou em outra pessoa de referência, que pode não ser da mesma cultura da gente, que pode não ser com os mesmos valores, e eles vão buscar no Google, gente. E no Google, eles encontram visões deturpadas disso. Eu acho que todo mundo aqui já foi procurar alguma coisa no Google e teve surpresas de assuntos que não eram muito implícitos, eram meio explícitos, né? A gente vai procurar receita de bolo e aparece um filme pornô pra gente. Então, é melhor com que a gente converse. Então, por que a gente tem que conversar com eles, estabelecer conversas francas? Vamos lá voltar no slide. Qual a importância do diálogo, conversa franca, limpa e reta, papo reto entre pais e filhos? Vamos lá. Toda vez que a gente inicia uma conversa, mesmo entre adultos, a gente espera que a outra pessoa vai entender a outra pessoa vai escutar o que a gente está dizendo e vai nos dar um retorno. E a gente sabe para quem que a gente vai perguntar, né? A gente tem amigos, a gente tem parentes, a gente tem cônjuges, e a gente vai estabelecer um diálogo, a gente vai procurar um conforto, um alento, um entendimento. Com as crianças não é diferente. A criança ela vai tentar, através da conversa, conexão com a gente. Ela vai tentar. Então, todas as formas de diálogo que a gente puder ter com a criança, mesmo quando a gente está muito ocupado, estabelece uma forma de conexão. Porque a criança ela vai buscar na gente a confiança, ela vai buscar na gente o existir mesmo. Eu coloquei aqui, né, no slide. Para as crianças, elas existem a partir do momento que elas são vistas e ouvidas, tá? Então a criança ela vai cutucar a gente, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Se a gente não olha para ela e fala, oi, o que você precisa? Ela não vai dar importância. Ela vai aprender que ela não tem importância, que ela não pode atrapalhar a gente. A gente não quer isso. A gente quer que ela entenda que ela pode vir conversar com a gente, mesmo quando a gente está corrido. Porque a criança ela se vê a partir do momento que a gente considera ela. Então a gente olha e fala, filho, o que você precisa? Aí ela vai perguntar pra gente, mesmo que seja uma coisa do mundinho dela, normalmente é. Porque ela não vai conversar com a gente conversa de adulto. As perguntas sobre sexo, elas vão vir nessa toada. Às vezes com mais objetividade e às vezes não. Às vezes uma historinha de um amiguinho da escola, às vezes uma coisa que ela viu num vídeo, uma coisa que ela escutou de alguém, e ela vai vir perguntar pra gente. E é melhor que ela venha perguntar pra gente, vocês concordam? É melhor. Então, quando a gente se propõe a conversar, a gente constrói uma relação de verdade, de confiança e de liberdade com aquela criança. Quanto menos tabu a gente tiver para conversar, mais liberdade eles vão ter de perguntar qualquer coisa para a gente. E a maneira como a gente responde, a maneira como a gente se postura diante da pergunta,
É como eles vão aprender. Quando alguém vier fazer uma pergunta para eles, eles olham para a gente, tenham isso na mente. Eles olham para a gente e eles veem que tipo de pergunta, que tipo de atenção a gente dá, e eles vão repetir isso com o amigo, eles vão repetir isso com o relacionamento que eles tiverem, eles vão repetir isso, inclusive, com a gente, porque a gente cuida, né? Então, quando eles estão, um exemplo, quando eles estão doentes, a gente vai lá, a gente cuida, a gente pega água, a gente dá um remédio. Quando a gente está doente, eles fazem a mesma coisa, com as mesmas palavras. É a coisa mais linda de se ver. Eles usam a personalidade deles, mas eles vêm cuidar da gente igual a gente cuida deles. O Alex, meu filho, de 8 anos, quando eu estou doente, ele fala, mamãe, você quer alguma coisa? No que eu posso te ajudar? Que são as palavras que eu uso quando ele não está bem. Você quer que eu pegue uma água? É o que ele fala para mim. Então, a gente é modelo. Então, quando a gente dá importância para a pergunta da criança, a gente reconhece que ela é importante, a gente ensina para ela que ela é importante, e a gente ensina para ela que o amor que a gente está dando através da conversa, porque isso também é expressão de amor, ela merece. Então, eu coloquei aqui na última frase, reconhecimento de sentimento próprio e desenvolvimento da capacidade de amar e ser amado, porque é isso que a gente passa para eles. Quando a gente dá importância para aquilo que eles estão vindo perguntar ou contar para a gente. Eu entendo, né, eu passo por isso também, que a semana é muito corrida para a gente. E que nem sempre a gente tem super tempo para ficar conversando. Mas não importa o tamanho do tempo que a gente tenha, mas é a qualidade da atenção que a gente dá. Porque normalmente, o que a gente está... Como que a gente se relaciona com eles, né? Filho, tá na hora de comer. Vai escovar o dente. Olha, agora é a hora do banho. Ó, tira essa roupa. Ó, vem aqui que tem lição para fazer. Não, agora ó, tá na hora de ir para escola. Não, agora é a hora do banho. Não, vamos dormir. A gente faz uma série de tarefas com eles e se relaciona com eles com tarefas. Só para fazer coisas. A gente não para. Muitas vezes a gente não consegue parar para falar. Então, vamos brincar de alguma coisa. Para eles escolherem a brincadeira. Isso é tão raro, gente, mas é tão legal. Então, é um alerta e uma sensibilidade que são importantes, que fazem parte da conversa franca e da gente se relacionar com eles. Bom, vamos lá. Muito bem. A sexualidade, ela é mais um assunto, tá? É isso que eu quero dizer. Ela é mais um assunto dentre tantos outros que vão surgir para a gente conversar com eles. Então, vamos lá para as orientações gerais de como falar mesmo com as crianças a esse respeito. Orientações gerais, vamos lá. As perguntas, gente, elas vão acontecer em qualquer momento. Faz parte da curiosidade natural da criança vir perguntar. Então, qual é a nossa função? Falar a respeito daquilo de forma clara e que a criança consiga entender dependente da fase que ela está. Então, vamos para as orientações gerais aqui. Até os 6 anos, a gente vai esperar eles perguntarem. Porque vai surgir perguntas aleatórias, vai surgir perguntas de curiosidade, mas muito menos do que quando a criança está um pouco maior. Porque depois dos 6 anos, a criança começa a ter contato com escola, com internet, com TV. Ela está mais desenvolvida, então ela vai ter mais contato com os amigos. Ela vai trazer assuntos, porque ela está vendo assuntos no mundo. Para crianças maiores, a gente inicia o assunto, tá? Eu vou já mostrar como é que a gente inicia os assuntos, mas a gente pode iniciar usando exemplos de TV, de conhecidos, de histórias que a gente ouve. Mas, puxa vida, meu filho veio me perguntar. O que eu faço? Primeiro que você vai escutar o que ele está perguntando. É a primeira coisa. Mãe, o que é sexo? Tá, deixa eu escutar direito. Por que você quer saber? É o que a gente pergunta. Né, que tá aqui. A gente vai perguntar de volta. Por quê? Me explica. Me explica melhor, filho, para eu entender o que você quer saber. Porque às vezes a criança vai perguntar uma coisa tão simples e que a gente vai responder uma coisa para ela que não é o que ela está perguntando. Então, por exemplo, uma criança me perguntou uma vez, ô tia, o que é sexo? Eu devolvi a pergunta para ela. Por que você quer saber? Da onde veio essa pergunta? Você que escutou aonde? Não, porque a professora a gente estava preenchendo uma prova, e a professora perguntou, estava ensinando a gente,
o que era sexo. Se a gente era do sexo masculino ou era do sexo feminino. Não era uma pergunta sobre sexo, gente, era uma pergunta de um formulário. Então a gente sempre pergunta, porque aí a gente vai saber qual é o contexto que aquela pergunta veio, a gente vai colher dados. Quem falou aquilo para ela? Se é no ambiente, se ela escutou uma tia falar, se ela escutou outra criança repetir, porque a criança repete coisa que ouve e não sabe o que que é. Então é isso que a gente, por isso que a gente pergunta, tá? A gente vai responder somente o que a nossa criança nos perguntar. Se a criança pergunta, mamãe, está chovendo, a gente fala não ou sim. A gente não fica dando uma aula de como a nuvem forma chuva, porque a água evapora. A gente pergunta o que ela, a gente responde o que ela perguntar. Por quê? Porque cada criança está numa fase de desenvolvimento diferente e ela entende de maneiras diferentes. Se a gente responder mais do que aquela criança perguntou, a gente vai deixar a criança com dúvidas. A gente vai deixar a criança mais confusa do que ela consegue entender naquele momento. Então a gente responde o que ela perguntar. Se ela perguntar mais alguma coisa, a gente vai responder. Por quê? A criança ela vai ter uma curiosidade limitada. Então a gente vai responder aquilo que ela perguntou pra gente. Se ela quiser saber mais, ela vai perguntar. Se ela tiver ainda outra curiosidade, ela vai perguntar. Mas normalmente o que acontece? A criança vem, faz uma pergunta pra gente. Gente, com muita naturalidade, às vezes só que não, a gente responde o que a gente sabe, que depois eu vou falar mais ou menos o que a gente pode responder. A gente responde o que a gente sabe, e a criança normalmente fala assim, tá bom, e sai e continua brincando. Tipo, aquilo nem impactou, porque a gente satisfez a curiosidade do momento, tá? Porque para criança, é uma pergunta sobre sexo é a mesma, uma criança pequena, tá? Até 7 anos. Aquela pergunta que ela fez pra gente sobre sexo é a mesma coisa dela perguntar assim, mamãe, por que o passarinho voa? Curiosidades naturais, tá? Ainda não tem uma conotação. Depois que a criança fica um pouquinho maior, 8, 9 anos, aí os valores, eles já estão em construção. Aí a gente precisa ser um pouco mais assertivo e explicar um pouquinho mais, mas também não é dar aula não sobre sexo, tá bom? A gente não precisa. Se a pergunta for muito cabeluda e for num evento social, então, no almoço com o vô e com a avó, no dia do Natal. Ai, gente, o que acontece? Dependendo do tamanho da pergunta e da intensidade do assunto, a gente retira a criança do local. Isso pode também com adolescentes, tá bom? A gente tira a criança, leva ela para um local que seja mais íntimo. Pode ser para o quarto, pode ser numa sala, pode levar a criança para o banheiro, não tem problema nenhum. E lá a gente responde. Para quê, gente? Para a criança, sim, para a criança começar a aprender que aquilo é um assunto íntimo, que ela vai ter a liberdade de falar, mas primeiro você vai ensinar para ela o conceito que você quer passar para ela. Porque, de repente, o vô e a avó pensa de outro jeito, vai responder uma coisa que talvez você nem você queria ter respondido naquele momento. Então, você leva a criança ou o adolescente para um lugar mais reservado e responde. E se precisar iniciar uma conversa, ali é um momento de iniciar uma conversa. Tá? A gente precisa que esse assunto ele seja tratado com intimidade. Não é uma coisa assim, tá na roda, vamos responder e todo mundo vai dar risada. Às vezes as pessoas vão dar risada da pergunta, porque não entenderam, a criança vai acabar tendo vergonha de perguntar, por isso que a gente tira a criança. Porque a criança vai acabar tendo vergonha de perguntar, vai se sentir intimidada, vai se sentir envergonhada, e ela vai parar de perguntar. E não é isso que a gente quer. A gente quer comunicação franca. A gente quer desenvolver o diálogo, naturalizar o assunto. Você não precisa ter todas as respostas de imediato. Se você não souber, ou aquilo for uma pergunta que te pegou muito de surpresa, você fala, olha, a mamãe não sabe, ou o papai não sabe agora não é um momento legal para a gente conversar, porque, vai cantar parabéns. Mas depois o papai vai responder para você. E depois a gente retoma, a gente pode fazer isso, tá, gente? Não fiquem presos em, não posso retomar. Pode retomar o assunto, mesmo porque a sua criança vai te guiar. Ela vai te perguntar de novo, porque ela não vai esquecer. Você pode esquecer, mas a criança não vai esquecer, tá? Essas são as orientações gerais. Vamos lá, vamos para o próximo.
Eu tenho que falar sobre o que não falar. Porque depois eu falo sobre o que tem que falar, tá? Mas eu tenho que falar sobre o que, as formas que a gente não precisa responder ou não precisa abordar o assunto, e que se a gente aborda daquela forma, é uma forma que acaba ficando muito crua, vamos dizer assim. É uma forma que pode ser melhor, vamos colocar dessa forma, tá? Deixa eu voltar lá. Vamos lá. O que não falar. Muito bem. Para crianças menores isso aqui, tá? Essa primeira frase. Nunca a gente pode dizer que o sexo ou outra atividade sexual é brincadeira de adulto. Porque isso é muito delicado. Por quê? Qual é a atividade principal da criança, gente? É brincar. Se a criança, se a gente coloca para a criança que, não, sexo é uma brincadeira entre adultos, beijar é uma brincadeira de adulto, fazer carinho nas partes íntimas é uma brincadeira de adulto, a criança vai querer brincar disso. E ela vai brincar. E isso, a gente sempre toma muito cuidado com esse assunto, porque a gente faz prevenção ao abuso sexual em todas as aulas que a gente dá. Sobre esse assunto, sobre outros assuntos de criança, porque é muito, muito perigoso. Então, é uma situação muito complicada que a gente tem que estar atento. A gente não fala que é brincadeira. A gente pode até falar que é uma atividade, que é uma coisa, que é um jeito, que é um namoro de adultos, que adultos fazem. Porque o pedófilo, ele vai falar, vem aqui brincar com o titio, vem aqui brincar com a titia. Gente, isso não é brincadeira. Tá? Então, não é para falar que é brincadeira de adulto. Não, papai estava brincando com a mamãe. Pode falar que o papai estava namorando com a mamãe. Esse termo tá tudo certo. Brincadeira não, nunca. Tá bom? Não julgue a pergunta do seu filho. Nem quando ele é criança. Que pergunta bobinha. Não é para dar risada. É assunto sério. É assunto que tem que ser conversado. Se a gente julga, principalmente para criança acima de 8, 9 anos, se a gente julga, a criança, para começar, não se sente respeitada. Então, a gente tem que tratar aquela pergunta de forma respeitosa. A gente tem que considerar que aquilo é uma coisa séria, é um assunto sério. Então, quando a criança ou adolescente se sente respeitado, ele vai criar uma confiança na gente e ele vai vir perguntar. Seja qualquer pergunta cabeluda que ele tenha para fazer para a gente. Ou qualquer situação que seja mais difícil dele lidar. Que para ele seja uma coisa assim, terrível. Ele vai criar uma confiança e ele vai vir, porque ele vai saber que ele não é julgado. A gente entenda. A gente, nossa geração, a gente teve que lidar com falta de orientação sexual. Nossos pais não conversavam com a gente. Raros são os pais que conversavam, né, antigamente sobre sexo com os filhos. A gente ainda veio de uma geração que não se falava muito, não. Então, é responsabilidade nossa mudar isso. Tá? Então, a gente não julga. Porque quando a gente julga, ele não vai se sentir à vontade, não vai vir perguntar nunca mais. Aí ele vai perguntar para o amigo, aí ele vai perguntar para o professor, ele vai perguntar para o Google, ele vai buscar na internet, de outra forma. E aí, dependendo do que ele vê, ele vai aprender errado. Ele vai aprender de uma forma que não é a forma que a sua família lida, porque a nossa família tem a forma de lidar com esses assuntos. Então, ele vai aprender em outro lugar. Que ele vai perguntar, tá? Porque a pergunta ela não vai desaparecer. Então, não é para julgar a pergunta. Ao mesmo tempo, não é para encher ele de perguntas sobre assim, mas por quê? Mas da onde? Principalmente os mais velhos. Eles não gostam, não. Eles gostam que a gente esteja com o ouvido aberto. Não é para perguntar quem te falou. Mas você tá ficando com aquela menina? Mas aquele menino passou a mão em você? Esse tipo de coisa a gente não pergunta, não. Não por enquanto. Tá? Mesmo quando tiver 10 anos, 11. Não é para metralhar a pessoinha, a criança, o adolescente. Não é para metralhar de pergunta. É para ouvir. A primeira e mais importante função da gente é escutar. Por que que a maioria das pessoas vai no psicólogo? Que a gente escuta. A gente fala também? Fala, mas a gente escuta.
primordialmente. Isso é respeito pela pessoa, pelo que ela está sentindo. A gente tem que ser, nós pais, nós temos que ser ambiente de liberdade, de conforto. A gente tem que proporcionar um ambiente acolhedor. Imagina se você vai perguntar e alguém fala assim, ai, mas que pergunta besta é essa? Você não vai perguntar para aquela pessoa nunca mais. Não é? Não vai perguntar mais, tá? Ao mesmo tempo, né, quando a gente tem que explicar algumas coisas para os nossos filhos, a gente vai passar os nossos valores para eles. Mas a gente vai tomar cuidado para não colocar para eles, não impor o nosso ponto de vista. A gente vai passar os nossos valores. Então, qualquer pergunta que eles vierem fazer para a gente vai explicar dentro do que nós aprendemos como valores, que são importantes para nós, importantes para a nossa família, e a gente vai ajudá-lo a construir os valores deles. Porque eles são pessoas diferentes da gente, gente. A gente não pode esquecer isso. Eles são crias nossas, mas eles são pessoas que são diferentes da gente. Eles vão desenvolver esses valores diferentes. Então, a gente vai mostrar para ele o que a gente acredita, vai mostrar para os nossos filhos o que a gente acredita, e a gente vai ouvir o que eles têm a dizer. Porque eles vão acabar construindo esses valores. Eles vão ter os nossos valores, né? Porque a gente vai ensiná-los. Quando eles começam a adolescer, eles criam um filtro daquilo que a gente diz, eles passam o que a gente diz pelo filtro deles, e aí eles constituem a identidade deles, os valores, tá? Então, não julgar, não encher eles de perguntas, não impor o seu ponto de vista, e também não ficar dando aula sobre o sexo. A gente limita a nossa atuação e deixa eles perguntarem mais, tá? Não é para dar aula, principalmente para crianças de 3 a 8 anos. A gente não dá aula. A gente espera a curiosidade natural deles aparecerem para a gente. Agora, vamos para o assunto mais objetivo. Vamos para as perguntas. Como é que a gente vai responder e quais são as principais perguntas que as crianças costumam fazer nas fases diferentes, tá? Na verdade, as perguntas são mais ou menos as mesmas, só que eles perguntam de maneiras diferentes. Então, vamos lá. Eu não coloquei as respostas aqui, porque senão não ia ter slide que bastasse. Mas eu coloquei as principais perguntas, e as respostas, as opções de respostas que eu vou dar para vocês, são respostas baseadas nas teorias de psicologia positiva, de comunicação não violenta e comunicação consciente, tá bom? Que são técnicas muito novas, que são, vamos colocar assim, favoráveis ao desenvolvimento das crianças, tá? Desenvolvimento sexual, desenvolvimento de pessoas, tá? Diferente do que a gente viu 40, 50 anos atrás de educação sexual. Mas todas as respostas, opções de respostas que eu vou dar para vocês, elas têm que estar de acordo com a crença e a cultura da sua família. Então, por exemplo, se existem famílias que são espíritas, então, que tem lá uma religião, que é uma base, as respostas vão estar orientadas de acordo com o que a sua família acredita. Então, não existe, gente, uma pessoa que fale para você assim, não, responde X. Se for certo para aquela pessoa, talvez seja certo para aquela pessoa. Para uma outra família, talvez aquela resposta não seja boa. Então, eu vou dar opções de respostas, maneiras de falar com as crianças, de acordo com cada fase, mas vocês vão adequar, vão adaptar a família de vocês, o que vocês acreditam, o que é importante para vocês, tá? Nenhuma resposta, porque quando a gente fala de sexo, de gênero, nenhuma resposta ela tem preconceito embutido, tá, gente? Porque, primordialmente, eu como psicóloga, eu não tenho preconceito com nada nem ninguém, tá? Por quê? Porque eu respeito todas as pessoas como seres humanos, ok? Dentro da minha família, tem uma crença e uma cultura. Então, eu vou estimular ou não algum assunto dentro daquilo que eu acredito que eu acho bom para minha família. Então, a família de vocês, ela tem que estar de acordo com o que vocês pensam. Então, por exemplo, e não tem problema pai e mãe discordar, tá bom? Desde que vocês não façam isso na frente da criança. Primeiro, vocês conversam entre vocês para saber qual vai ser a atitude que a família vai tomar, que o casal vai tomar,
E aí vocês passam isso para as crianças, tá? Discordâncias numa conversa, beleza. Opiniões diferentes numa conversa, beleza também, tá? Não quer dizer que vocês não vão poder nunca ter discordância. Não, vocês vão continuar tendo a opinião de vocês, mas vocês não vão discutir essa discordância na frente da criança, tá? Então, no sexo funciona da mesma forma. Então, vocês combinam entre vocês o que é que vocês vão dizer para as crianças, qual vai ser a direção que vocês vão dar, e aí vocês pegam e dão a direção para a criança. Aí vocês respondem, ok? Então, vamos voltar lá pro slide. Então, vamos lá. O que é sexo? O que é transar? Quando a pergunta vem seca, assim, tá? Porque ela pode vir seca, ou ela pode vir numa situação que alguém trouxe, que escutou, que viu, sei lá, alguém perguntar. Então, o que a gente pergunta primeiro lá, que estava lá no slide? O que a gente pergunta? Por quê? Como assim? Me explica melhor? Ah, não, porque eu escutei num vídeo da internet que fulano queria transar com ciclano. Fulana queria transar com ciclano. Tanto faz, tá? Tá bom. Então, aí você responde. Então, opções de resposta. O que é sexo? O que é transar? É namoro de adulto. Que só se faz na intimidade do quarto dos adultos. Que não se faz perto de criança. E criança não faz. Tá? Ai, mas criança namora? Que é uma das outras perguntas que estão aqui. Não, criança não namora. Que também é um alerta para prevenção de abuso sexual, tá, gente? Então, criança não namora, mas criança pode ter uma amizade especial, porque assim, a criança gosta de outra criança. O menino gosta da menina, a menina gosta do menino, tá? Tem sentimentos, mas lembra, crianças menores não têm sentimentos eróticos, tem sentimentos reais, ingênuos. Porque criança de 3 a 6, a 7, 8 anos tem sentimentos ingênuos, tá? Por mais que eles falem minha namorada, porque ela tá afim de mim. Criança não, a gente sempre orienta, olha, filho, filha, criança não namora. Mas eu sei que você gosta do fulano, eu sei que você gosta da ciclana, que é uma amizade muito especial. E a gente pode, mas olha, criança não beija na boca, tá? Criança não faz carinho igual adulto faz. Porque a gente vê muita coisa, muitos comportamentos sexualizados infantis, muita precocidade, e a criança ela não entende que aquilo é precoce, ela não entende que aquilo é sexual, é erótico, sabe, gente? Ela não entende. E só que as pessoas mais velhas entendem, os adultos entendem, tá? Então isso é formas de prevenção de abuso sexual. Então, para criança de 3 anos, 4, 5, ela não vai perguntar exatamente o que é sexo, só se ela escutar, tá bom? Relação sexual. Ela escutou, ela vai vir e vai repetir. Ela não sabe nem o que é isso. Então, para crianças menores, a gente pode responder, não, isso é namoro de adulto que criança não faz. Olha, resposta simples, ponto final, acabou. Uma criança de 7, 8, 9, 10, que pergunta o que é transar, a gente já pode acrescentar algumas coisas. Então, o que é que a gente acrescenta? Então, por exemplo, vou falar de um caso real. Uma criança de 9, de 8, veio perguntar, olha, eu escutei, tia, que o amigo estava transando com a amiga no banheiro da escola. Falei, como que você escutou? Como assim? A menina veio falar que o menino estava... Eu falo, o que eles estavam fazendo? Estavam lá no banheiro. Então, transar é um namoro de adulto que criança não faz. Transar não é abraçar. São outras coisas que quando você for maior, são outros carinhos, que quando você for maior, aí você vai saber como é que é, a mamãe explica. A menina passou a mão no bumbum dela. E falou que isso é transar. Não, isso não é transar. E olha, não pode passar a mão no bumbum do amigo, porque aí a gente já reforça, tá?
Vai ter mais um slide que eu falo sobre a prevenção do abuso sexual. A gente tem que ensinar nossos filhos, desde pequenos, a nomear as partes do corpo, a dizer quais as partes que podem ser tocadas e quais as partes que não, e quem que pode, gente. Porque é assim, ó, partes íntimas que não podem ser tocadas é o peito, então os órgãos sexuais, é o bumbum, a boca, que são partes extremamente íntimas, que não é qualquer pessoa que pode colocar a mão, inclusive as próprias crianças, tá, gente? Porque a criança, né, a criança não tem maldade, não tem malícia, mas não é para ficar colocando a mão no bumbum do amigo, não é para ficar colocando a mão no pipi, não é para fazer, não é. Ponto proibido, não pode, tá? Por quê? Porque essas partes é só a mamãe e o papai que põem a mão. Ou o médico, se estiver doente, com a mamãe na sala, tá? Porque não é médico sozinho, não é o titio que vai dar banho, mas, poxa, se tem um titio, uma titia que cuida, titio ou titia também tem que estar orientados a como que faz, porque assim, ó, eu não coloquei aqui, mas a questão do banho, pode tomar banho com a criança? Pode, porque isso faz parte da naturalização do sexo, da naturalização do corpo, a gente não tem que ter vergonha, mas existem os limites. Então, com 10 anos, não mais, porque 10, 11, a criança já começa a ter um desenvolvimento hormonal, já começa a ter ereções, porque assim, ó, quer dizer, não é com 11, tá, gente? Com 7 já começa a ter ereção, com 5 tem ereção, porque faz parte do desenvolvimento. Se a criança põe a mão, o pênis vai ficar ereto, por exemplo. Se a menina mexer na pepequinha, ela vai sentir alguma coisa, ela vai sentir um prazer. Então, eu já vou falar de masturbação, já vou falar. Então, o que é sexo, o que é transar, tá? Namoro de adulto, ok? De onde vêm os bebês? Como é que eu nasci? A gente pode explicar, então, para crianças menores, a gente não conta tudo, tá? A gente conta o que a criança consegue entender. Como é que o papai coloca uma sementinha na mamãe, que isso não tem problema, gente, de falar, tá bom? A gente não é esconder, é contar de uma forma lúdica para que a criança entenda, sem ela ficar chocada com coisas que ela não consegue entender ainda. Para crianças pequenas, tem um livro muito bom que chama De Onde Vêm os Bebês, que mostra a fecundação, como é que a fecundação dos animais, das plantas e depois do ser humano. E a gente tem que nomear as partes do nosso corpo cientificamente falando, tá bom? Pênis, vagina, peito, porque o peito pode ser peito masculino ou peito feminino, tá bom? Bumbum, né, ânus, a gente tem que colocar os nomes corretos, porque depois a criança vai aprender os apelidos, e tudo bem, gente, ter apelido para pepeca, borboletinha, pipi, pênis, bilau, esses apelidos não tem problema, tá? Mas não vamos falar as coisas mais pesadas, que podem ser entendidas de forma, que pode constranger a criança, ou constranger um adulto que estiver perto da criança quando ela falar esse tipo de palavra, tá? Tira o meu pinto. Tem adultos que não entendem muito bem, é constrangedor para a criança, tá? E ela não entende que isso é forte, tá? Então, a gente nomeia de forma que a criança possa entender. Com crianças maiores, a gente consegue dar mais dados, tá? Então, a gente consegue falar como que ocorre a fecundação, qual é o órgão que é responsável. Então, a sementinha sai do pipi do papai, vai na vagina da mamãe, e dentro, o bebezinho começa a se desenvolver. Fica na barriga da mamãe, e depois ele sai pela pepeca da mamãe, pela vagina da mamãe. Ou o médico faz um cortezinho na barriga e o neném sai por ali. Muito difícil? Não. A gente pode falar de maneira simples, adequando para as crianças mais velhas, né? Que a gente pode dar um pouco mais de informação, mas sem aquela coisa gritante. Dor do parto, porque dói demais. Gente, que sai a cabeça da criança primeiro. Eles vão ter essa curiosidade, eles vão perguntar. A escola vai ensinar e tem muitos livros que explicam. Tem livros sobre o corpo humano que trazem essa parte de reprodução, que é muito legal também. Então, se eu não me engano, acho que com 10 anos começa as escolas a ensinar a reprodução, né, com os órgãos bonitinho, o corpo humano. Então, a gente tem a escola que ajuda nesse sentido e que as perguntas vão surgir também, tá?
Aí, por que meninas não têm pipi? Por que meninas têm pepeca? A gente pode explicar, dependendo da nossa crença. Então, se o Papai do Céu fez a gente assim, ou não, o corpo da mulher nasce desse jeito, porque tem um porquê do pipi ser assim, tem um porquê da mulher ter pepequinha. A gente pode explicar nesses termos, tá bom? Cada órgão com a sua função correta, tá? Não precisa falar, se quiser falar, pode, tá? Mas não precisa falar que é a cegonha, que trouxe o neném. Eu entendo que é muito, muito melhor a gente naturalizar como as crianças nascem, como que as crianças são geradas, do que construir uma fantasia, porque a criança já vai ela já vai fantasiar por ela mesma, porque crianças fantasiam muito. Então ela já vai fantasiar do que a gente responder. A gente não precisa criar uma fantasia gigantesca para depois ter que desfazer, tá? Tá aí o Papai Noel que não nos deixa mentir, tá bom? Agora, vamos entrar nos gêneros, né? Como é que a gente explica isso para as crianças? Deixa eu só voltar aqui que eu quero ver o rostinho de vocês. Como é que a gente fala de gênero para a criança, né? Porque a criança vai acabar vendo. Dependendo do que vocês verem como crença de vocês, se vocês quiserem falar abertamente sobre isso, sem problema nenhum, mas desde que a gente fale que cada criança, menino e menina, nasce daquele jeito. Crianças meninas nascem meninas, crianças meninos nascem meninos. Menino namora com menino, o menino pode gostar do menino. Namorar é uma coisa que a criança só vai definir quando for mais velha. Então, dependendo da crença de vocês, então, fulano é gay. A gente pode orientar a criança no seguinte sentido: a gente não fica chamando ninguém de gay, a gente não fala isso para ninguém, porque a gente não sabe. Porque o amigo pode se sentir ofendido. Ai, mas mamãe, eu vi 2 meninas beijando na boca. Fala, então, tem meninas que gostam de meninas. Então, dependendo da crença que você tem, você pode falar que o Papai do Céu criou meninos para ficarem com meninas, meninas para ficarem com meninos, para casarem. Ah, mas tem. E se a gente responde simples assim, a criança, beleza, ela vai matar a curiosidade dela. E se ela quiser saber alguma coisa a mais, ela vai perguntar, tá? Para adolescentes, aí é um outro tipo de resposta. Aí a gente pergunta para ele quais são os sentimentos dele, o que ele entende que é um namoro, o que ele sente. Porque às vezes os adolescentes estão confusos procurando uma resposta. E eles não sabem se aquele amor de amizade que eles têm por um amigo é amor de amizade, gente. E o amor da amizade ele é muito parecido com o amor sexual, vamos dizer assim. A gente explica para os mais velhos o seguinte, que o homossexual, ele sente atração sexual, não só afetiva. Ele sente atração sexual por adolescentes do mesmo sexo. É atração sexual. Mas que ele não precisa experimentar para saber se ele é gay ou não. Ou se a menina é lésbica ou não. Tá tendo uma confusão muito grande desse assunto, gente. Não é um assunto que eu vou aprofundar muito, porque ele exige uma hora inteira só para falar disso. Então, a gente responde o que a pessoa perguntar, tá? Sobre gênero, ok? Se a criança vier perguntar, porque ela vai ver homossexual, ela vai perguntar o que é trans, às vezes a criança nem sabe, eles não sabem o que é. A gente quase que não sabe, porque tem tanta denominação que não sabe. Mas mãe, eu vi uma drag queen, nem sabe o que é drag queen. E a gente explica, tá? Porque tem drag queen, que é drag queen porque é artista, e não porque é homossexual. Porque a maioria dos drags são homossexuais, tá? Mas a gente não discrimina, mas a gente explica, tá? Que não é todo mundo. A gente dá alguns dados para eles, mas umas coisas mais leves. Criança até uns 8, 9 anos não precisa explicar muito, não. A gente dá 2, 3 respostas a esse respeito e a criança tá, beleza. Porque às vezes, gente, o que acontece? A criança xinga, tá? Isso acontece com palavrão também, tá? A criança fala coisas que ela ouviu e ela não tem noção do que é aquilo. Ah, seu gay. A criança chega e não sabe o que é aquilo. Quando você explica, ou então, manda a criança, sei lá, fala um palavrão, sabe? Manda a criança se, sabe, aquele palavrão. A criança nem sabe o que é aquilo e está repetindo. Quando a gente senta com a criança e fala, você sabe o que é isso que você está falando? E a gente explica para ela o que é,
que significa? As crianças fazem assim para mim, ó. Oh, tia do céu! Não acredito. Falo, gente, é isso aí que você falou. Você xingou seu amigo disso aqui. A criança nunca mais fala. Ó, porque escuta na música. Olha, gente, porque escuta palavrão, e aí repete, não sabe nem o que é. E aí quando a gente explica, a criança mesmo fica envergonhada. Então a criança não repete mais. Quando ela sabe o que é, ela não repete mais. Agora, uma coisa que é um problema, né, que acaba sendo um problema, que é a masturbação infantil. Ela é comum, né, então 5, 3, 4 mexe, mas não se masturba. 5, 6 já sabe o que é, quer dizer, não sabe nome, tá, gente? Ela só sabe que mexer ali dá um prazer. Então, meninas mexem na pepequinha e meninos mexem no pipi. E eles não têm noção do que eles estão fazendo. Eles não sabem que as pessoas não podem ver. E às vezes eles fazem na frente de todo mundo, tá? Eles fazem na sala de casa, eles fazem na sala de aula, eles fazem quando estão deitadinhos, sei lá, assistindo TV. Fazem na escola mesmo, gente, não sabe. Então, quando ou os professores assistem, né? Porque o professor está lá com eles o dia inteiro. Ou quando a gente vê, então o que a gente tem que fazer? A gente não grita, a gente não briga, a gente chega e fala, olha, tô vendo que você está mexendo no seu pipi, ou tô vendo que você está mexendo na sua pepeca, borboletinha, o nome que a vagina da sua criança tiver. E a mamãe sabe que é gostoso quando você mexe. Só que é assim, ó, mexer no pipi, mexer na pepeca, a gente só faz quando a gente tá na intimidade do nosso quarto, não é na frente de ninguém que a gente tem que fazer, tá? É assim que a gente responde. Só que a gente não fala, a gente não dá o nome que aquilo tem, tá? A gente não fala que é masturbação, a gente fala que a gente reconhece que aquilo é bom, mas que não é para ficar fazendo toda hora, não é para fazer na frente de ninguém, não é para não deixar ninguém fazer, tá? Por quê? Porque a gente não reprime aquele sentimento que a criança sente. A gente não trata aquilo como um tabu, então a criança, ela vai entender que aquilo é saudável e é natural, mas que ela tem que se preservar. Porque, gente, lembra quando eu mostrei que a criança se desenvolve e aí ela para de mexer nos órgãos sexuais porque ela vai reprimir aquilo para se desenvolver socialmente e nos estudos? Vai ter um tempo que aquilo vai acabar, naturalmente. Só que é um alerta, tá? Se tiver constante demais, se tiver toda hora, se a criança, mesmo com você falando, olha, filho, agora não é hora nem lugar de fazer isso, mesmo se a criança continuar, isso pode ser sinal de ansiedade excessiva, pode ser um sinal de que a criança ou tá com dor ou tá com coceira, tá? Então, né? Meninas com infecção de urina e meninos com infecção também de urina ou com alguma doença, alguma dificuldade. E pode ser sintoma de algum outro distúrbio, tá? Porque normalmente, quando você fala com a criança, ela para. Então, como que a gente lida, além de conversar? A gente direciona aquela energia, porque é uma energia sexual, a gente direciona para massinha, pintura, brincadeira com as mãos, tá? A masturbação é feita com as mãos. Então, a gente direciona isso para outras atividades. Tá? Isso a gente faz aqui no consultório, a gente orienta os pais a fazer. Porque é uma energia, gente. Aquela energia tem que ser gasta de algum jeito. Então, bota a criança para fazer atividade. Tá? Tá ali, em casa, não tem muito, não dá para sair, não dá para jogar uma bola, não dá para brincar de um brinquedo. Massinha, desenho, tinta com as mãos, tá? Pincel pode ser, mas com as mãos. Tá? Argila também ajuda muito, porque aí a criança, ó, tira a energia que está ali dentro dela com as mãos em produtividades diferentes que não são as sexuais, tá? Não tá rendendo bem na escola, então tá fazendo na escola, tem que levar para avaliar, tá? Porque pode ser uma ansiedade que está lá atrapalhando, tá? Pode ser uma dificuldade do desenvolvimento, que também está atrapalhando. Pode ser uma sexualização precoce, por isso que a gente fala, quando a gente vai ter relação sexual, quando a gente vai namorar, a gente nunca faz no mesmo cômodo com a criança, mesmo que a criança esteja dormindo.
porque a criança escuta, a criança pode acordar no meio da noite, pode escutar, e ela não vai entender que aquilo é bom, tá? Crianças que pegam, então, a gente tem que tomar os cuidados, né? Trancar a porta, fazer em outro lugar, em silêncio de preferência, porque a gente, né, às vezes tem que fazer em silêncio. Por quê? Porque a criança, ela não entende que aquilo é uma demonstração de amor. Às vezes o sexo, quando a criança assiste, e isso não é só quando ela pega, tá? É quando ela assiste em vídeo, quando ela assiste em vídeo, né? Na TV, alguma coisa assim, ela acaba sendo muito agressivo para a criança. Ela vê de uma forma muito agressiva, porque ela não entende que aquilo é uma expressão de amor adulto, tá? Mas tá bom? Então, a gente tem que tomar conta dessa parte. É natural, mas a gente lida dessa maneira, tá? Não é para gritar, não é para brigar, não é para ameaçar, nem para chantagear, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, ó, isso é feio. É feio, mas vai fazer parte da vida dela. Então não é feio, é natural, mas não é para ela fazer naqueles momentos. Né? Papai do céu não vai punir. O cachorro não vai vir comer. Gente, não pode falar isso. Eu não posso. Eu vou te levar no médico se você ficar fazendo isso. A gente só constrói traumas nas crianças quando a gente faz isso. Não é para fazer. Tá bom? Ó, eu vou passar o slide da prevenção ao abuso sexual, que é rapidinho, e vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, porque a gente já está encerrando, tá bom? Deixa eu passar aqui o último slide. Então, vamos lá. Prevenção ao abuso sexual. Então, desde cedo, ensinar a criança a nomear as partes do próprio corpo e já orientar que ninguém pode pôr a mão, ou quem pode pôr a mão, tá? E se não for bom para ela, que é para ela falar não, tá, gente? Que a gente pode ensinar. No caso da criança ir dormir na casa dos amigos, que isso é muito comum, tá bom? A gente se certifica de conhecer a família o máximo possível, tá? Antes de deixar. Por quê? Porque a gente conhece as pessoas superficialmente. A gente não sabe o que está acontecendo na casa daquela família. Não é para não deixar, gente. É para a gente criar vínculo, né? É para a gente ser amigos dos pais. Porque isso é tão legal. É gostoso para a gente, porque a gente ganha amigos novos, né? E é gostoso para as crianças que vão aprender a conviver. Então a gente passa a criar um círculo de amigos de confiança. E aí, gente, pode deixar a criança dormir que tá tudo certo, tá? Dentro do que a criança gosta, dentro do que... Se ela se sente bem, tá bom? Isso não tem problema nenhum, desde que a gente se certifique de conhecer os pais antes. Festas e eventos, sabe? Não tem problema deixar a criança sozinha, desde que tenha um adulto de confiança lá, tá? Mas se você puder estar, é melhor. Os pais estando é sempre melhor, porque de repente acontece alguma coisa, ou a criança precisa ir ao banheiro. Quem que vai acompanhar aquela criança no banheiro? Numa festa cheia de gente. Como que você vai garantir que não vai entrar uma pessoa junto com a criança ali no banheiro? Isso é muito perigoso, gente. A gente tem que ficar de olho, tá bom? Acompanhar as redes sociais, uso de celular, de tela, do que a criança está vendo. O perigo também está online. Adultos se passam por crianças para conversar com crianças. Então, né, a prevenção às telas, o uso de telas vai ser outro assunto, uma outra aula que a gente vai montar, porque é um assunto que tem muita coisa para ser falada e para ser ensinada, tá? Mas isso é o básico da prevenção ao abuso, tá bom? Tem aqui o nosso contato no Instagram, eu vou deixar aqui na tela, mas eu vou já começar a encerrar. E eu vou abrir aqui, se vocês quiserem tirar umas dúvidas, a gente vai ficar mais uns 15 minutos para tirar dúvidas, se vocês tiverem e se sentirem à vontade de dividir com a gente, vocês fiquem à vontade, gente. Pode perguntar, o que vocês precisam da gente. Se vocês não precisarem, eu vou mandar o formulário para vocês preencherem, vocês podem preencher no formulário. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não tenho dúvidas. Queria agradecer. Foi um momento gostoso e leve. Obrigado. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado pela presença. Eu também adorei. Eu adoro conversar, gente. Adoro falar. Adoro dar aula. Adoro ensinar. Então, olha, se vocês não tiverem dúvida, mas se vocês tiverem, vocês podem me procurar. Fiquem tranquilos. Eu vou mandar por WhatsApp um formulário para vocês preencherem, só para eu saber como é que foi, se vocês têm alguma sugestão para fazer, no que eu posso ajudar mais, que assunto que vocês gostariam de ver, porque aí a gente faz. Vou tentar fazer uma aula por mês para a gente fazer mais assuntos,
para a gente poder conversar, trocar ideia, aprender, porque eu também aprendo com vocês, gente. Tudo que vocês me perguntam, eu vou procurar de resposta, que eu souber responder, eu respondo, que eu não souber, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Dani, a sua disponibilidade também, viu? Imagina, obrigada a você, viu, Cris? Foi muito bacana mesmo. Tá bom, Obrigada muito mesmo. obrigada. Muito obrigada. Gente, eu vou encerrar. Deixo um beijo para vocês. Bom final de semana para todos. Obrigada, Dani. Bom final de semana. Para você Obrigada. também. Tchau, tchau. Gente, um beijo. Tchau. Tchau. Acabou, mas finalmente. Vamos sair já, né?